Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos para meditarmos a Palavra de Deus, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo de 18 a 21. Naquele tempo disse Jesus: a que é semelhante o reino de Deus e com que podereis compará-lo? É como um grão de mostarda, que alguém pegou e semeou no seu jardim, cresceu, tornou-se um arbusto, e os pássaros do céu foram fazer ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei comparar o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha até tudo ficar fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no último dia do mês, olhando para a nossa vida, para a nossa história, em tudo que nós vivemos até agora. Como nós vivemos esse mês? É o momento de agradecermos a Deus porque chegamos até aqui, por tudo que nós vivemos, pelas alegrias, tristezas, conquistas, vitórias, também dificuldades, se passamos por algum sofrimento. Em tudo devemos dar graças a Deus, em tudo devemos louvar a Deus, porque Deus nos concedeu a graça da sua bondade, da sua infinita misericórdia e da sua providência na nossa vida. Por mais difícil que foi, chegamos até aqui, porque Deus quis, porque esta é a vontade de Deus. E o Evangelho de hoje nos fala justamente disso, que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. E se você conhece, já viu o grão de mostarda, é tão pequena a semente que você não consegue pegar na sua mão. Mas uma vez ela sendo plantada, cuidada, e quando ela cresce e se transforma em árvore, é uma das maiores árvores, onde os pássaros fazem seu ninho, para dizer: ainda que a nossa fé seja tão pequena, igual a semente de mostarda, mas se nós acreditamos, se nós permitimos que a palavra de Deus, que o próprio Deus cuide de nós, a graça dele é muito maior na nossa vida. A presença de Deus na nossa vida é muito maior do que qualquer coisa, do que qualquer situação. E quando nós acolhemos a graça de Deus na nossa vida, nós permitimos que essa graça ela vá cada dia mais fortalecendo em nós. Essa experiência, a experiência de vivermos o reino de Deus aqui na terra. Esse reino que nos dá força, que nos dá coragem de acreditarmos que nós não estamos sozinhos, de que Deus está conosco, de que Ele é a nossa força, o nosso refúgio. Por isso nós não precisamos buscar nada além da graça de Deus. Hoje também se fala tanto, desta festa que vive hoje, do Halloween. Nós sabemos que não tem nada a ver com a nossa cultura, foi copiado de outro lugar, lá dos Estados Unidos, mas uma festa que não é cristã e que às vezes são incutidas às nossas crianças tantas coisas que passa a ser como que uma obrigação, um dever das crianças viverem essa festa, mas nós sabemos que não tem nada a ver com o cristianismo, com uma vivência que nós temos como fé.
É isso que o Evangelho hoje quer despertar em nosso coração. E nós precisamos, como cristãos, ser fermento na massa. Como o Evangelho também nos fala, é como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha até tudo ficar fermentado. Nós devemos ser esse fermento no mundo que nós vivemos, nesse mundo sem fé, nesse mundo de divisões, de violência, nesse mundo em que não se vive mais a fé, não se respeita mais, nesse mundo onde tudo está misturado. Mas nós precisamos nos colocar, nós não somos, como diz São Paulo, deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E nós precisamos ser esse fermento como cristãos, no meio deste mundo que vive tantas coisas que nos afasta do caminho de Deus, que nos afasta de uma verdadeira fé. É aí que nós precisamos ser fermento, ser esse grão de mostarda. Muitas vezes nos sentimos assim tão pequenos, quase nada para oferecer, mas pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pela experiência que nós temos de fé, nós conseguimos sim nos colocar no meio desse mundo para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Para que possamos anunciar, pregar a verdade. Para que muitos que ainda não conhecem Jesus e que não viveram a experiência de uma fé e de ser cristãos, possa experimentar essa graça. Hoje o Senhor nos convida a sermos fermentos na massa. E ser fermento na massa é sermos verdadeiros cristãos de fé para dar testemunho. Aonde quer que seja, nós precisamos anunciar que Jesus está vivo, ressuscitado, presente no nosso meio. Que assim seja.